Muito bem. Então, estamos aqui em mais uma aula de física. Estamos também em eletromagnetismo e vamos hoje fazer uma revisão de todos os assuntos mais importantes e também ver o formulário referente ao conteúdo aí, né, de cada capítulo. Então, pega aí o seu lápis, a sua caneta, a sua folha, para que você consiga montar um formulário bem legal e vai te auxiliar bastante na hora de fazer os exercícios. Vamos lá para o primeiro assunto. O primeiro assunto é o magnetismo. Então, quais são os tópicos importantes a se saber? Então, temos aqui, né? Primeira parte, atração e repulsão. Então, lembre-se que polos opostos se repelem, né? Aliás, os polos opostos se atraem e os polos iguais se repelem. Então, dá uma olhadinha aqui no desenho. Nós temos polo norte e polo sul, eles se atraem, enquanto polo norte com polo norte eles se repelem. Outra coisa que é muito importante de se lembrar, né, é que o campo magnético ele sempre nasce do polo norte e depois ele morre no polo sul do ímã, ok? Dá uma olhadinha aqui nos vetores de campo magnético. Imantação. Bom, então, domínios magnéticos desalinhados. Esse é um material normal, né? Material condutor, ferro, por exemplo, níquel, cobre. E por que eles são atraídos por ímãs? Porque eles têm domínios magnéticos, só que eles são desalinhados. E quando você aproxima um ímã para perto desses materiais ferromagnéticos, então nós temos uma ordenação, tá vendo? Aqui na figura aqui embaixo, temos uma ordenação desses domínios magnéticos. Então, agora sim, né? Eles estão alinhados, e aí eles vão se comportar como se fosse um ímã. Bem? Então, por isso que se você aproximar um ímã de um prego de ferro, por exemplo, o prego ele vai grudar no ímã, porque vai aparecer o quê? Uma força de atração, certo? Justamente porque esse ímã ele vai fazer com que os domínios magnéticos sejam alinhados, sejam ordenados, de forma a fazer com que o ferro, no caso do prego, se transforme em um ímã provisório. Muito bem. Agora, falando sobre o campo magnético terrestre, muito importante, né? Então, quando a gente tem uma bússola, a bússola aponta para o norte. Agora, o norte magnético da Terra, na verdade, aliás, o norte geográfico da Terra, né, o hemisfério norte, né, quando ele aponta para o norte, significa que, na verdade, ali você tem um sul magnético. Então, observa aqui no desenho que você tem um ímã, né? Como se a Terra fosse um ímã. No caso, o norte, o polo norte aqui, que é o norte geográfico, é o sul magnético. Enquanto que o polo sul geográfico, né, da Antártida, na verdade é o norte magnético. Por isso que, quando você coloca um ímã, né, você pega um ímã e o ímã aponta para o norte terrestre, quer dizer que o ímã aponta para o sul magnético. Deu para entender? Então, essa bússola, no caso, né, ela aponta para o norte terrestre, que é o norte geográfico, e esse norte geográfico, na realidade, é o sul magnético. Ok? Muito bem. Outra propriedade aqui do ímã, inseparabilidade dos polos. Então, se você tem um ímã e cortar ele no meio, você não tem como separar o polo norte do polo sul. Então, cortando o ímã no meio, você vai obter dois ímãs, ambos com polo norte e polo sul. Ok? Cada um deles com polo norte e polo sul. Muito bem. Então, não existe monopolo magnético, ou seja, não tem como ter só polo norte ou somente polo sul. Quando o ímã se quebra, sempre se originam dois novos polos magnéticos. E aí, campo magnético e bússola. Então, perceba aqui, né, que você tem um ímã. Essas são as linhas de campo magnético, no caso, sempre, né, saindo do norte, indo para o sul. E a bússola, ela sempre está na direção do campo magnético. A mesma direção do vetor campo magnético. Ou seja, se você tem um vetor campo magnético para cima, significa que para cima você tem o polo norte.
ok? Então, a bússola sempre se orienta no sentido do campo magnético resultante. As linhas de campo sempre são fechadas, sai do norte e vai para o sul. E o campo magnético é mais intenso onde há mais linhas e é medido em Tesla, ok? Então, quanto mais linhas de campo magnético você tiver, mais forte é o campo magnético, né? O valor do campo magnético medido em Tesla. Beleza? Muito bem, então esse foi o primeiro assunto. Segundo assunto, quais são as fontes de campo magnético? Ou seja, o que pode gerar campo magnético, além do ímã? Um fio. Então, tem a experiência de Ørsted. O que Ørsted descobriu, né? Que se você coloca um fio e tem limalhas, né? Que são raspas de ferro, elas ficam ordenadas no sentido aqui do campo magnético. Então, e aí aparece o quê? A famosa regra da mão direita. É isso? Então, perceba aqui no desenho que o dedão é a corrente elétrica e os dedos ao redor do fio são os vetores de campo magnético. Então, observa aqui nessa outra figura da direita, o dedão é a corrente elétrica para cima, os dedos o campo magnético. Então, nós temos aqui um campo magnético no sentido anti-horário, e se você colocar um ímã, ele sempre aponta, ó, tá vendo o polo norte? Em direção à setinha do campo magnético. Quais são as formulinhas aqui? Então, a lei de Bose-Savart, você tem aqui, ó, B é igual a μi sobre 2πd, em que o B é o campo magnético, o μ, permeabilidade magnética, então é um valor dado aqui, né? Aqui embaixo, ó, 4π 10 a menos 7 Tesla, metro por ampere, então esse valor dado aí nos seus exercícios. O I é a corrente elétrica do fio, dividido por 2πd, em que o D é a distância do fio até o ponto que você quer medir o campo magnético. Nunca se esqueça que a distância é sempre medida em metros. Tudo bem? Aqui na direita nós temos duas representações, ó. Primeira, um fio deitado aqui, ó, para a direita, com uma corrente, né, para a direita. Usando a regra da mão direita, faça isso se for possível. Use o seu dedão, então o dedão para a direita. Os dedos na parte de cima do fio estão saindo do papel, né? Então, B com esse pontinho é um vetor saindo do papel. E embaixo do fio é um xizinho. Significa que está entrando no papel ou entrando no plano. Ok? Muito bem, então essa seria uma planificação, né? Esse primeiro desenho do fio deitado. Agora, em 3 dimensões, nós temos mais uma vez, ó, a corrente elétrica para cima e os vetores de campo magnético no sentido anti-horário. Para perceber aqui, em 3 dimensões. Então, faça aí com a sua mão, né? A representação aí. Beleza? E nessa última aqui da direita, olhando de cima. Olhando de cima, a corrente elétrica está saindo do papel. É como se o seu dedão estivesse apontando para os seus olhos. E aí, o campo magnético está no sentido anti-horário. Beleza? Muito bem. Então, espero que você tenha conseguido revisar bem, né? Esse assunto, muito importante. E além do fio, né? Que também pode funcionar como uma fonte de campo magnético. Um fio longo, né? Um fio bem comprido. Você também tem a famosa espira. Uma espira também pode criar aqui um campo magnético, né? Porque existe movimento de cargas, né? Corrente elétrica, no caso. Então, mais uma vez a formulinha B é igual a μi sobre 2R agora. Perceba a diferença da formulinha R, em que o R é o raio da espira, certo? Então, dá uma olhadinha aqui na direita, vai mudar um pouquinho. Então, uma espira é um fio fechado, né? Circular fechado. E como é que vai mudar? Agora você vai inverter. O campo magnético vai ser o dedão e a corrente elétrica vão ser os dedos. Então, dá uma olhadinha aqui nessa figura aqui. Os dedos no sentido anti-horário, o campo magnético vai estar para cima, certo? Dá uma olhadinha aqui na figura aqui embaixo, ó. É como se você tivesse, tenta fazer aí também, novamente, com suas mãos, né? É como se você tivesse com os dedos no sentido anti-horário, que é o sentido da corrente elétrica, e dentro do fio, você observa aí o seu dedão apontando para os seus olhos, né? Então, polo norte, tudo bem? Campo magnético saindo do papel. E olha só, aqui seria uma figura em 3 dimensões. Okay? Então, os olhos da pessoa, o fio aqui no sentido anti-horário, mais uma vez, e o campo magnético da direita para a esquerda, né? Então, polo norte na esquerda, polo sul na direita. Muito bem. Continuando, então,
nós temos também outra fonte de campo magnético, a bobina. A bobina nada mais é do que várias espiras, certo? Vamos várias espiras. E é por isso que a fórmula é muito parecida. Então, B é igual a N vezes μ sobre 2R. Apareceu esse N, e esse N é o número de espiras. Ok? Então, a formulinha é basicamente a mesma, só que o campo magnético aí vai ser, né, multiplicado pelo número de espiras, o número de voltas que você vai estar dando nesse fiozinho. Vou dar uma olhadinha novamente aqui, ó. Você tem uma espira, né, uma bobina, são várias espiras, e aqui está o sentido do campo magnético. Ok? É como se tivesse polo norte e polo sul, e aí estão os vetores de campo magnético. Tá bom? Sempre saindo do polo norte e chegando no polo sul. Bem. Próximo assunto, força magnética em carga. Tá? Então, nós temos aqui, ó, novamente, a regra da mão direita, só que agora você vai usar a regra da mão direita com a mão aberta. Né? E diferente do fio, nós estamos falando agora de carga. Ou então uma única partícula. Uma carga que pode ser positiva ou negativa. E para você descobrir aí o vetor força magnética, você vai utilizar a regra da mão direita, de maneira que os dedos são o campo magnético, tá certo? Os seus dedos, ó, indicador, médio, anular, mindinho aqui, é o campo magnético. A velocidade é o seu dedão. E a força magnética é o tapa. Lembra do tapa? O empurrão. O empurrão que você der com a mão aberta é o sentido da força magnética. Beleza? Bom, nós temos aqui a formulinha. Força magnética é igual a QVB, seno de θ. Colocou módulo de Q, né? Por quê? Porque assim, quando a carga for positiva, você usa a regra da mão direita normalmente. A força vai estar na mesma direção aqui desse vetor. Agora, se a carga for negativa, a gente está pensando de um íon negativo, né, um elétron, é só você inverter o sentido da força magnética. Então, eu faço normalmente. Acha o sentido do campo magnético, B, que é o dos dedos, o sentido da velocidade, que é o seu dedão, e aí, quando a carga é positiva, você vai usar o tapa, e a carga negativa, você inverte o vetor da força. Ok? Bom, e por último, o θ. O que é o θ, né? Seno de θ. O θ é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Certo? Então, dá uma olhadinha nessa outra figura aqui da esquerda. Você tem uma partícula e os vetores campo magnético, B para a direita, a velocidade aqui meio que para baixo, né? Em verdinho. E o θ é o ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético. Certo? Então, se o ângulo for de 90 graus, usualmente falando é o que cai nessas questões, seno de 90 vale 1. Então, é só substituir, né? O 90 graus aqui dentro, seno de 90 vale 1, e aí vai ficar a força magnética é igual a QVB. Certo? Isso quando a velocidade tiver o mesmo ângulo aqui, né, de 90 graus com o B, o campo magnético. O que é importante lembrar também? Importante lembrar que se o ângulo θ for zero, quanto que vale o seno de zero? O seno de zero é zero. Ou seja, se o ângulo θ for zero, a velocidade tem a mesma direção no campo magnético. E quando a velocidade tiver a mesma direção no campo magnético, a força magnética é nula. Ok? Isso acontece quando? Quando o θ for zero ou o θ for 180 graus. Então, seno de 180 graus também é zero. Muito bem. Então, continuando aí. Quando você coloca uma força magnética imersa em um campo magnético uniforme, onde tem um ímã, por exemplo, observe aqui na figura da direita, né? Você tem, ó, uma carguinha andando para a direita com uma velocidade, e essa região aqui, ó, em azul, tem o campo magnético uniforme saindo do papel, na direção aqui dos nossos olhos, certo? E aí o que vai acontecer? Usando a regra da mão direita, se a carga for positiva, tente fazer aí, ó, se a carga for positiva, regra da mão direita, os dedos para cima, a velocidade para a direita. Então, se a carga for positiva, vai haver um desvio para baixo. Né? Então, a carguinha ela vai se desviar para baixo. Enquanto que, quando a carga for negativa, lembra-se, né, que carga negativa, a força vai inverter, portanto, a carguinha vai desviar para cima. Enquanto que,
Se a carga for nula, não tem desvio nenhum, né? Então ele vai atravessar direto. Qual que é a consequência disso, né? A consequência é que, como a carguinha vai sofrer um desvio, vai acontecer um movimento circular. Movimento circular. E aí, vamos igualar a força magnética com a força centrípeta, né? Resultante centrípeta, e chegamos em duas relações. R, que é o raio de curvatura aqui da circunferência, o raio é igual a m vezes v, dividido por QB, em que o m é a massa da partícula, v é a velocidade da partícula, o Q é a carga, e o B é o campo magnético. E depois, embaixo, T é igual a 2πm dividido por QB. Então, T é o período, é o tempo que a carga demora para dar uma volta completa. Lembra do movimento circular? Período. É o tempo em segundos. É igual a 2 vezes π, vezes m, que é a massa, dividido por Q, que é a carga, vezes o B, que é o campo magnético. Okay? Muito bem, então, isso acontece quando o quê? Você tem uma força magnética e um campo magnético uniforme, né? E aí você tem um movimento circular. Você tem um desvio da partícula, aparece um raio de curvatura. E agora a gente vai falar sobre a força magnética em fio, esse próximo assunto, né? Então nós já vimos em carga, agora vamos ver em fio. No fio, mais uma vez, você vai utilizar a regra da mão direita aberta, certo? E somente vai trocar aqui o dedão pela corrente elétrica, certo? O dedão vai virar a corrente elétrica. Então, vai funcionar da mesma maneira aqui. Então, olha aqui na figura da direita, perceba que você tem aqui, ó, campo magnético sempre saindo do papel, certo? Saindo do papel. Quando a corrente elétrica, tente fazer com as suas mãos, né? O campo magnético, os seus dedos estão na sua direção, dos seus olhos. A corrente, que é o dedão, está para cima, ok? E o tapinha está para onde? Para a direita. Então, nesse caso aqui, ó, dessa segunda figura, né, se a corrente estiver para cima, o tapinha está para a direita, portanto, vai ter uma deformação, uma força magnética para a direita. E o contrário, quando a corrente está para baixo, a deformação está para a esquerda. Certo? Qual que é a formulinha que a gente vai utilizar para a força magnética em fio? Força magnética igual a B vezes I vezes L vezes o seno de θ, onde o B é o campo magnético, né, onde o fio está dentro desse campo magnético. O I é a corrente elétrica, sempre em amperes. E o L é o comprimento do fio. Seno de θ, novamente apareceu aqui, né? Usualmente a gente usa o θ valendo 90 graus, certo? Mas, se tiver um ângulo de 0 graus ou 180 graus, não existe força magnética. Okay? Agora a gente está vendo uma força magnética entre dois fios. Então, se você tiver dois fios, um do lado do outro, e fazer com que passe uma corrente elétrica nos fios, pode aparecer uma força de atração ou repulsão. Então, nesse primeiro aqui da esquerda, né, no A, nós temos dois fios com sentidos iguais, tá vendo? Mesmo sentido de corrente elétrica, ambos para cima. Então, aparece uma força magnética de atração. Certo? É só usar a regra da mão direita novamente, né? Então, e aí no item B aqui, quando você tiver correntes de sentidos opostos, repulsão. Certo? Então, correntes no mesmo sentido, atração. Correntes em sentidos opostos, repulsão. Qual que é a formulinha utilizada para calcular essa força magnética? Temos aqui, ó, μ, que é o valor, né? 4π 10 a menos... Aqui, ó. Se você precisar, dá uma anotada. 4π 10 a menos 7, Tesla metro por ampere. Dá uma anotada. É o índice, né? É uma coeficiente de permeabilidade do vácuo. Tá? Então, voltando aqui. Nós temos o μ0, o valor do μ. O I1 e o I2 são as correntes elétricas. O L é o comprimento do fio. Ó, o comprimento do fio que você está observando. 2πd, em que d é a distância entre esses dois fios. Certo? Muito bem. E aqui nós temos aqui um exemplo, né, do funcionamento de um motor elétrico. Então, o que está acontecendo no motor elétrico? No motor elétrico, você tem aqui o ímã, né, o polo norte e polo sul do ímã. Você tem uma espira, no caso, fios, né? Então, como se estivesse na parte da direita um fio, uma corrente nesse sentido, ó, para cima. E nesse outro lado, a corrente indo para baixo.
e aparecem as duas forças magnéticas, fazendo com que essa espira ela gire. E aí, quando ela gira, nesse caso no sentido horário, aparece aqui o movimento, né? No caso, fazendo com que gire um pneu, por exemplo, né? Tudo bem? O motor elétrico. Esse é o motor elétrico, funcionamento do motor elétrico. Transforma a energia elétrica em energia mecânica. Certinho? Bom, próximo capítulo, a gente está falando sobre fluxo magnético. O que é o fluxo magnético? O fluxo magnético nada mais é do que a quantidade, né, de vetores de campo magnético que atravessam uma área, uma certa área. Bem, então fluxo magnético, vai anotando aí as formulinhas. P vezes A vezes cosseno de θ, certo? Quando o θ for 0 graus, observa aqui na figura, nós temos que o vetor campo magnético ele está no seu máximo, certo? Então você tem o máximo de fluxo. Tá? O fluxo vai variar quando? Quando você tiver movimento do ímã, muito importante, tá? Quando você tem uma espira aqui na direita, tá vendo? Uma certa área. Se você aproximar ou afastar o ímã, o fluxo vai variar, vai aumentar ou diminuir, né, as linhas de campo, certo? Ou quando a corrente do eletroímã varia, então dá uma olhadinha aqui, se você tem um fio aqui na esquerda e uma espira também, né, com uma certa área, se você variar essa corrente, vai variar também o campo magnético. Então, se varia o campo magnético, varia o fluxo magnético, certo? E por último, variando a área, né? Então, se você aumentar ou diminuir a área, o fluxo magnético também varia. Bom, como é que a gente chega nessas conclusões de uma maneira simples? Olha para a formulinha. Fluxo magnético é igual a B vezes A vezes o cosseno de θ. Como é que você varia o fluxo magnético? Variando o B, variando o campo magnético, ou variando a área, certo? E claro, né, você pode variar também o θ, que é o ângulo formado entre as linhas de campo e a normal aqui da área de secção, tudo bem? Muito bom. E agora, né, chegamos aqui nos capítulos mais importantes do assunto de eletromagnetismo, e é o que realmente mais cai aí, né, pode-se dizer assim, é o que mais cai aí nos vestibulares e nas provas, que são a lei de Lenz e a lei de Faraday. Vamos para a lei de Lenz primeiro. A lei de Lenz, a corrente elétrica induzida pela variação do fluxo, como a gente já viu, né, se variar o fluxo, aparece uma corrente induzida. Gera um campo magnético induzido, que é sempre, ó, oposto à variação no fluxo magnético que lhe deu origem. Como assim? Olha só, dá uma olhadinha aqui nessa primeira figura. Nós temos um ímã se aproximando de uma espira. Quando o ímã se aproxima da espira, tá, vai aparecer o quê? Uma força de repulsão. Então, quando se aproxima, tem que aparecer uma força de repulsão. Tem que ser sempre oposto, né? Aproximou, repulsão. Se acontece uma repulsão, nós observamos nessa espira um polo norte, porque norte com norte é repulsão. E aí, você consegue, utilizando a regra da mão direita, achar o sentido da corrente elétrica. Nesse caso aqui, no sentido anti-horário, né? Tudo bem? Então, se você tiver uma aproximação, você pode aproximar tanto o ímã quanto a espira, vai aparecer uma corrente induzida. Tá? De que maneira? De maneira que os vetores de campo magnético, eles têm que ser opostos, certo? Opostos para ter uma repulsão, norte com norte. Na segunda figura, nós temos o afastamento, ou seja, o ímã está se afastando da espira. No caso, o campo magnético está diminuindo, ou a área está diminuindo, né, no caso, né? E, ao contrário da diminuição, né, o que vai acontecer na espira? Tem que acontecer uma atração. Então, sempre pensando no oposto, tá certo? Ó, sempre oposto à variação do fluxo magnético. Então, no caso aqui, ó, quando tem um afastamento, tem que ter uma atração. E é por isso que na espira tem que aparecer o quê? Nesse caso, um polo sul. Por que polo sul? Porque norte com sul é uma atração. E aí, utiliza aí a regra da mão direita novamente, para você descobrir que o campo magnético induzido faz com que, ó, a corrente induzida está no sentido horário. Bom, então aqui o campo magnético induzido está para a direita, então
dentro da espira também vai ter que estar para a direita. Vamos resumir aqui rapidamente, então? Resumindo, quando aproxima, os vetores de campo magnético são opostos para ter uma repulsão. Sentido da corrente, anti-horário. No da direita, afastamento. No afastamento, sentido do campo magnético igual, mesmo sentido, para ter uma atração. E o sentido da corrente induzida é o sentido horário, ok? E por último, nós temos a famosa lei de Lenz. Perceba então, né, que quando varia o fluxo magnético, aparece uma corrente induzida. E se aparece uma corrente elétrica, tem que aparecer o quê? Uma tensão, né? Uma diferença de potencial, certo? No caso, né, o fluxo magnético é B vezes A cosseno de θ, e outra formulinha aqui, ó, o E, que é a diferença de potencial, força eletromotriz, né, menos delta fluxo por delta T. O delta φ, a variação do fluxo magnético, é em Weber, né, essa unidade, e delta T é o intervalo de tempo. Então, substituindo a fórmula de cima na fórmula de baixo, você tem que o E é igual a menos BA cosseno θ sobre delta T, e aí você consegue deduzir também a formulinha aqui, ó, de Faraday. E é igual a believe, B vezes L vezes V, em que o B é campo magnético, o L é o comprimento da barra, certo? E o V é a velocidade da barra. Então, olha aqui para a direita, temos uma figura aqui, né, em que nós temos uma espira imersa em um campo magnético, e essa barrinha aqui, ó, ela está variando de tamanho, pode ir para a direita ou para a esquerda, sem problema nenhum. Então, o que vai acontecer, né? Se, no caso aqui, ó, a barrinha estiver indo para a direita, está aumentando a área, certo? Então, está variando o fluxo. Como variar o fluxo? Lembre-se, né? Quando tiver um afastamento, nós temos uma atração. E se você tiver uma aproximação, você tem uma repulsão, certo? Então, nesse caso aqui, ó, como a área está aumentando, né? Você vai ter que ter uma corrente induzida no sentido anti-horário, certo? No sentido anti-horário, para segurar a variação do fluxo. Então, olha só, mais uma vez, ó, o campo magnético está entrando no papel, como a área está aumentando, aparece um campo magnético induzido saindo do papel, em verde aqui, né? Em direção aos nossos olhos. Então, a mesma regra que você utilizaria para a lei de Lenz, na espira, aqui, com o ímã se aproximando, se afastando, você vai utilizar aqui, na de Faraday, para descobrir o quê? Para descobrir a corrente induzida, certo? Na corrente induzida. Então, aumentou a área, tem que ter uma repulsão, vetores opostos. Então, o campo magnético em vermelho está entrando, então em verde tem que estar saindo do papel, com magnéticos opostos, repulsão. E aí, a gente descobre aí que a corrente tem que estar no sentido anti-horário, certo? Muito bem, então essa foi aqui a revisão, né? Espero que você tenha anotado todas as formulinhas importantes, tenha conseguido revisar bastante aqui os assuntos mais importantes aqui de magnetismo, né? Eletromagnetismo. Espero que você tenha gostado da aula. Qualquer dúvida, coloca nos comentários. É muito fácil entrar em contato comigo. E nunca se esqueça também de fazer bastante exercício, ok? Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Espero você nos próximos vídeos. Até lá!